Salve, rapaziada! Tá no ar o 7º Copeiros e hoje falaremos sobre a seleção iraniana. E em persa, né? É idioma lá do Irã. Asr Berhir, para manter a tradição, né, Gustavo? Arsa Berhir para você. Fala, Caio, boa noite. Eu vou falar em português, que é mais fácil, essa parte eu deixo para você. Vamos falar sobre a seleção do Irã, que nos surpreendeu, hein, nessa fase de pesquisas aí. A gente vai falar aí, uma das melhores seleções asiáticas atualmente. Então, vai ser top falar sobre a seleção do Irã. E, né, antes da gente falar aqui sobre a seleção do Irã, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda sexta-feira tem copeiros. E, né, ao decorrer da semana nós soltamos outros conteúdos sobre Brasileirão. Os estaduais acabaram, mas agora começou o Brasileirão, Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter de tudo aí. Então, se inscreve no canal. Sim, Sul-Americana. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações aí para chegar para você sempre que a gente lançar um vídeo. Valeu! É uma das melhores seleções e com mais histórias. Vocês vão ver aí durante o nosso episódio, seleção iraniana aí tem uma história aí no futebol tem que ser valorizada. E a classificação do Irã ela veio com 3 rodadas de antecedência, né? 3 rodadas de antecedência do final das eliminatórias, fazendo com que o Irã fosse a primeira seleção a conquistar a vaga nas eliminatórias asiáticas. Tirando o Catar, né? O Catar, obviamente, sede da Copa, já estava garantido desde que foi descoberto que seria no Catar. Então, tirando o Catar, o Irã foi a primeira seleção asiática a se garantir no Mundial de 2022, Gustavo. Isso aí. E a partida que garantiu essa classificação foi realizada em Teherã, que é a capital do Irã, né? Foi um jogo contra o Iraque, onde o Irã venceu por 1-0. Foi uma partida marcada também pela volta do público feminino nos estádios. A última vez que as mulheres iranianas tinham sido autorizadas a ver o jogo da seleção tinha sido em outubro de 2019, cara. Então é uma questão política e cultural, né, que ainda é um tema de discussão lá no Irã, lá na Ásia. E algumas vezes a FIFA já tentou intervir, mas seguimos nesse dilema aí do público feminino nos estádios, pelo menos falando do país do Irã. Infelizmente é uma cultura, eu vejo dessa forma, né, da cultura que a gente vive aqui no Ocidente. Eu, enfim, não concordo com isso, mas cada lugar tem sua cultura, tem sua tradição. Eu acho que o que a gente pode fazer é respeitar. Que bom que está sendo mudado isso ao longo dos anos. Os países estão mudando isso, às vezes até com interferências externas, mas enfim, está tendo mudanças. E será a 6ª participação do Irã em Copas do Mundo. A seleção Melli, né, que quer dizer o time do povo, participou pela primeira vez em 1978, depois participou em 98, 2006, 2014 e 2018. Ou seja, será a 3ª Copa consecutiva em que o Irã vai estar entre as 32 delegações. Então é um momento que o Irã está se estabelecendo no futebol, principalmente no seu continente. Então já vem mantendo uma sequência de Copas do Mundo, o que é importante para bater marcas, né, Gustavo? Isso aí, Caio. E apesar, né, de ter disputado as últimas 3 Copas do Mundo, a seleção do Irã nunca passou da fase de grupos, né? 15 partidas disputadas na Copa, eles venceram somente 2. Então, a primeira vitória ela veio sobre os Estados Unidos, lá em 1998, e a segunda somente 20 anos depois, que foi na Copa de 2018, na Rússia, quando eles venceram a seleção de Marrocos. Outro resultado interessante nessa Copa de 2018 foi o empate entre 1-1 contra a seleção portuguesa. Tendo em vista a seleção do Irã, a seleção portuguesa, é um baita de um resultado, né? Um resultado que fica marcado na história do futebol iraniano. A seleção ela terminou em 3º lugar na última Copa do Mundo, no grupo B, que estava a Espanha, a seleção de Portugal e Marrocos. E a seleção do Irã ela terminou com 4 pontos na 3ª colocação. Ela ficou apenas um pontinho atrás de Portugal e Espanha. As duas seleções ficaram na primeira e na segunda posição do grupo com 5 pontos. Então, por muito pouco,
o Irã não teve a grande oportunidade de disputar pela primeira vez as oitavas da Copa do Mundo, mas não foi desta vez, Gustavo. O Irã venceu a Copa da Ásia 3 vezes na sua história, né? E foi lá no século XX. Eles levantaram a taça consecutivamente, foram 3 conquistas seguidas aí dominando a Ásia, né? Quando venceram em 1968, 1972 e em 76. Foram tempos de ouro para os iranianos, que depois acabaram não conquistando nenhum título sequer na Ásia, mas enfim, fica marcado aí na história esse tri, né, Caio? Exatamente, jejum de títulos que o povo iraniano já fica ali em desespero tentando reverter e voltar a conquistar títulos, né? Nem que seja pelo menos dentro do continente asiático. E uma curiosidade, né, da seleção iraniana, o maior artilheiro da história da seleção, vou até ler o nome aqui, porque se eu errar uma letra pode me dar problemas. É o Ali Daei. Ele tem 109 gols marcados em 149 partidas. A primeira convocação para a seleção, né, do Ali foi em 1993. Em 1998, ele foi para o Bayern de Munique. Ele se tornou o primeiro jogador asiático a disputar a Champions League. Então, além de ser o maior artilheiro da seleção, tem essa marca histórica no seu currículo de, enfim, né, ser o primeiro asiático a chegar na Europa, na Champions League e abrir esse território para muitos jogadores que vieram na sequência dos anos, Gustavo. Exatamente, com certeza é um feito muito importante para a nação iraniana, né? E além disso, o Ali Daei, né, que é um ídolo dos iranianos, ele teve um recorde que foi batido recentemente, Caio. Ele era o jogador com mais gols por uma seleção masculina, né? O recorde foi batido pelo Cristiano Ronaldo em setembro de 2021, então tem pouco tempo isso. O Cristiano Ronaldo acabou passando dos 109 gols marcados pelo Daei, como você mencionou. Só que ele tem uma vantagem aí nessa disputa, né? O Ali Daei, ele chegou a esses 109 gols com 149 partidas. O Cristiano Ronaldo precisou de 179 jogos para bater essa marca aí, para se igualar, e depois acabou passando. Mas enfim, é algo para a gente colocar aí. Muito interessante. Muito ousado da minha parte falar que o Ali é maior que o CR7. Não é ousado não. Nesse quesito ele é. Falar isso, a galerinha da Europa rasga a roupa já. O CR7, o Papai Cris! Vai se fuder. O Ali é maior que o CR7, é isso mesmo. Em seleção, pelo menos, o cara fez história, chegou, bateu o recorde antes do Cristiano Ronaldo, precisou de menos jogos. O nível de enfrentamento é mais baixo, foda-se. Chegou antes, não importa. Vai brigar lá com a Ásia, lá com os jogadores da Ásia. E falando do atual período, né? Pela segunda vez consecutiva, o Irã ele se classificou para a Copa do Mundo, liderando o grupo, né? Nessa última campanha de eliminatórias, a equipe somou 25 pontos. Em 10 jogos foram 8 vitórias, um empate e uma derrota. Aquela campanha ali que quase beirou a perfeição. O Irã foi muito bem nas eliminatórias, Gustavo. Quase beirou a perfeição, mas claro, os caras já estavam classificados, né? Essa derrota ela foi no dia 24 de março, então faz pouco tempo. E foi para a Coreia do Sul, né, que foi a segunda colocada do grupo. E o Irã já estava classificada, e a Coreia do Sul, muitos consideram que tem uma seleção melhor. E além de, nem com essa vitória, a Coreia do Sul conseguiu ultrapassar o Irã. Então, enfim, foi uma derrota, né, claro, perderam, mas foi na última rodada com o time já classificado e disparado aí na frente. Então, você falou que quase beirou a perfeição, para mim foi a campanha perfeita. O Irã em festa, né? Já estava em festa, já estava garantido na Copa do Mundo. Muitos fogos lá no Irã. Gustavo que me falou isso, que tiveram muitos fogos lá no Irã para comemorar a classificação para a Copa do Mundo, mas enfim, quem entendeu, entendeu. Vou seguir essa aí. Na última Copa da Ásia, a seleção do Irã ela chegou até a semifinal. Ela foi derrotada pelo Japão na semifinal por 3-0. Mas o importante, né? É importante não se enganar com o resultado, pois o Irã ele fez uma excelente campanha. Chegou sobrando na Copa da Ásia e não havia sofrido um gol na competição. Estava numa campanha ali perfeita, mas na semifinal acabou tomando esse sacode aí do Japão e acabou ficando entre as 4 principais seleções da Ásia. Exato. E no atual momento, né, a seleção do Irã não tem
amistosos marcados, então olhando a agenda aqui a gente só vê disputas lá na Copa do Mundo. A última partida do Irã foi jogada em casa contra o Líbano e o Irã venceu por 2-0. Provavelmente terão alguns amistosos, né? Serão marcados. Eu até dei Sim. uma pesquisada antes da gente gravar esse vídeo, mas realmente não tem amistosos mesmo. Mas se a seleção do Irã passar toda essa temporada sem jogar uma partida, Tá de é um, brincadeira, né? tá de brincadeira, é um suicídio Marca para a um, Copa do. Oi? marca um amistoso com a galera daqui, pô. São Paulo e Irã, Corinthians e Irã. Fluminense, né? O Fluminense já jogou com a Fluminense Itália, joga gosta, com o Irã. Então, aí, mas é assim, é quase um suicídio para a Copa, ficar esse ano todo sem preparação, sem, enfim, sem unir o elenco, né, que precisa daquele entrosamento, mas enfim, né? O principal destaque da seleção iraniana atualmente é o Mehdi Taremi. Ele tem 27 anos e ele, inclusive, ele fez o gol na vitória sobre o Iraque, né, que garantiu a seleção para a Copa do Mundo desse ano. Ele marcou 7 gols pela seleção nessas eliminatórias e ele joga pelo Porto, né, de Portugal. Na atual temporada, ele fez 18 gols em 39 partidas. É uma média de meio gol por jogo, né? Aquela média que hoje em dia, né, antigamente era uma média baixa, mas hoje em dia, pelos números que nós temos atualmente no futebol, meio gol por jogo é uma excelente média para um atacante. Então, o Mehdi Taremi, ele está fazendo tá fazendo um bom papel na sua equipe, na seleção, então é um destaque muito importante. Além disso, ele deu 15 assistências. Então, além de ser fazedor de gols, ele tem uma boa visão de jogo ali, consegue deixar os companheiros de time ali na cara do gol para decidir partidas. Então, e pela seleção iraniana, no total na sua carreira, ele disputou 57 partidas e ele marcou 28 gols. Tem a mesma média de gols pela seleção, ele tem pelo Porto, meio gol por jogo. Então, é um jogador muito que ele mantém a regularidade, é um jogador muito importante para a seleção do Irã, Gustavo. Boa, boa. É um cara para se ficar de olho aí na Copa do Mundo, hein? Outro destaque é o Sardar Azmoun, né? Um atacante também de 27 anos, que joga no Bayer Leverkusen, e pela seleção do Irã ele acumula 40 gols em 62 partidas, Caio. É uma média até melhor, né, do que o Mehdi Taremi, considerado por muitos o destaque. Né, uma média de mais de 0,6 gols por jogo aí do Sardar Azmoun. E na atual temporada pelo Bayern, ele tem 10 gols marcados em 27 partidas. Nomes para ficar de olho aí na Copa do Mundo, porque podem dar trabalho, podem surpreender, né, nesse Mundial. E como nós mencionamos nos últimos copeiros, né, no último episódio do Copeiros, nós já sabemos os grupos da Copa do Mundo, né? Então, o grupo que o Irã está na Copa é o grupo B, assim como foi na Copa de 2018, e o Irã ele tem no grupo Inglaterra, Estados Unidos e tem uma seleção a ser definida ainda, que é a seleção de País de Gales, Escócia ou Ucrânia. Grupo difícil, Gustavo? Vou dar para o Irã fazer história aí, passar pela primeira vez aí dessa fase de grupos. O que você acha? Cara, eu julgo um grupo dificílimo. Muito difícil para o Irã, né? Apesar, né, de ser. Hoje a gente pode falar pela campanha, pelo último retrospecto, que é a melhor seleção em números da Ásia, né? Mas a gente sabe que para competir com a Inglaterra é muito, muito, muito além, né? E os Estados Unidos é uma seleção intermediária, assim como os Estados Unidos, as 3 seleções que brigam para entrar nos playoffs também são seleções intermediárias. Então, acho que vai complicar aí para o Irã, acho que difícil. E outro dado interessante, né, que a seleção iraniana não encarou nenhum grande desafio nesses 4 anos, né, nos 4 anos após a Copa do Mundo de 2018. O que dificulta muito uma análise mais precisa, né? Como eu falei, foi uma seleção ótima no continente asiático. A gente não tem parâmetro contra grandes seleções aí que disputam a Copa do Mundo. Então, bom, vai ser complicado porque os desafios a se enfrentar dentro da Copa, né, são enormes, são gigantescos. Isso eu acho que complica muito. Sem esse grande nível de enfrentamento, eu acho que faz muita falta para as seleções. Inclusive, como faz para as seleções aqui da América do Sul, várias seleções que a gente está falando nesse Copeiros não está tendo esse nível de enfrentamento, com grandes seleções aqui da América do Sul ou da Europa, enfim, não
as principais seleções que o Irã encarou, estava dando uma pesquisada, foi a Coreia do Sul, o Japão. Então não é um nível assim, é muito difícil a Coreia ou o Japão chegar entre os 8 principais da Copa, entre os 4, é quase impossível. Vamos ser sinceros aqui, nem chegamos ainda na seleção do Japão, mas algo que é muito complicado seria uma grande zebra. Assim como eu também acho que o Irã será uma grande zebra se conseguir essa classificação, né? Você já falou do grupo, deu seus pitacos. A Inglaterra, ela é uma das principais seleções a conquistar o Mundial. Então, no seu grupo, eu acho que a Inglaterra ela passará com tranquilidade e eu acho que a segunda vaga ela vai ficar entre os Estados Unidos e a seleção que passar desses playoffs europeus. Eu acho que a seleção do Irã ficando em terceiro lugar já é algo que surpreende, porque eu acho que a seleção do Irã foi bem na Copa do Mundo em 2018, mas eu acho que nessa Copa do Mundo o Irã não vai longe. O melhor resultado, na minha opinião, que o Irã pode conseguir é o terceiro lugar nesse grupo. Eu acho que uma classificação é quase impossível. Obviamente que no futebol não existe o impossível, mas a seleção do Irã caiu num grupo muito complicado e a coisa tá feia para os iranianos nesse Mundial, Gustavo. Exatamente, eu concordo com você. Eu só acho que há uma esperança para o Irã, né? Que é a esperança, não, a experiência dos seus jogadores na Europa, né? Porque os destaques do Irã estão jogando na Europa atualmente, né? Nas grandes ligas. Então, acho que isso é algo que o Irã pode se beneficiar, né? Essa experiência desses jogadores jogando em alto nível, mesmo que não tão renomados, mesmo que com alguns companheiros mais abaixo. Acho que talvez isso possa desequilibrar a favor do Irã. Mas favoritismo não tem, assim, favorito a acabar não passando da primeira fase. Surpresas sempre podem acontecer, né? Eu acho bem difícil uma surpresa acontecer nesse grupo, como no Copeiros passado, que a gente falou da Dinamarca, é uma seleção que eu acho que pode surpreender. Agora o Irã eu acho que, com o meu vasto conhecimento de futebol, eu acho que o Irã ele não tem vida longa nessa Copa do Mundo, então bem complicado. Acho que é bem complicado a vida do Irã na Copa, mas repetindo o que eu disse anteriormente, futebol é futebol, né? Tudo pode acontecer. Pode ter uma zebra Inglaterra e muito mal, como outras seleções já campeãs do mundo tiveram maus momentos na Copa e caíram na fase de grupos, né? Tudo pode acontecer. Mas enfim, fechamos os 7º Copeiros, né, Gustavo? Tudo em ordem? Alguma observação da seleção iraniana ou posso fechar aqui? Pode fechar, fica à vontade. Acho que foi bem legal aí a gente falar, inclusive das curiosidades, né, da seleção do Irã. Cada vez o futebol tem se tornado mais popular lá no país. E, né, achei legal a gente falar desses pontos históricos aí que o Irã contribuiu no futebol, né? Exato, muito interessante mesmo, informações que eu não sabia, eu não fazia a menor ideia antes da pesquisa desse Copeiros. Então, pô, muito legal, muito interessante. Conhecimento para você também, ó. Ó, que só vê porcaria na internet, só entra naquele X, reticências, irmão. Ó, assiste aqui o Copeiros com a gente, que você descobre culturas locais, descobre curiosidades sobre outros países. E realmente, Gustavo, você falou da seleção iraniana, é muito interessante a gente ver jogos, inclusive da seleção do Iraque, que a gente citou aqui, não está na Copa, mas enfim, lotam os estádios, né? Um pessoal que é fanático pelo futebol lá, é muito interessante. A gente acha que o futebol aqui está centralizado na América do Sul e na Europa, mas pelo mundo inteiro tem muita gente fanática, né? Obcecada pelo futebol, assim como é na América, na Europa, enfim. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao final do 7º Copeiros. Falamos agora sobre a seleção do Irã. 7 seleções, hein? Já estamos chegando no final. Agora faltam 25. Pô, tem chão ainda, hein? Sempre que eu falo, ó, tá acabando, falta 25 ainda. Tem muita seleção pela frente. Tem seleção que a gente nem começou a estudar ainda, porque a gente não sabe qual vai para a Copa. Então, a gente tem que aguardar aí os finais dos playoffs da Copa do Mundo.
Mas pouco a pouco a gente vai trazendo conteúdo para vocês. E antes da Copa do Mundo, tudo sobre todas as seleções que disputarão o Mundial. E após, né, essa série Copeiros, toda sexta-feira continuaremos falando sobre a principal competição que teremos nessa temporada, né? A Copa do Mundo de Futebol, né? Tão aguardada por todos nós. É isso aí. Eu acho engraçado que o Caio ele cria os programas gravando, assim. Ele me intima a fazer. O Copeiros não tinha data, né? O Caio no primeiro Copeiros falou: ó, toda sexta-feira vai ter Copeiros. Aí fudeu, vou falar o quê? Então é isso, pessoal. Toda sexta, depois que acabar o Copeiros, vamos falar da Copa do Mundo. É isso? É isso mesmo. E ó, eu fico dando ordem. O mais interessante é que eu fico dando ordem aqui no grupo. Sabe quanto que eu pago pro Gustavo? Ou quanto ele paga para mim? Porra nenhuma. Nada. Estamos aqui, Zero. tô dando ordem ainda pro cara, né? Crise na dupla, hein? Deu uma crise aqui na dupla. Não sei, não. Então, não sei se terminará os copeiros nessa temporada. Olha aí. É isso aí, rapaziada. Final de mais um vídeo, mas ó, se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, compartilha, ajuda a divulgar aí o conteúdo do R-City. Pô, muito conteúdo de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Libertadores que tá começando agora, Copa do Brasil, futebol para todos os gostos. Ah, gosto de futebol sul. Oi? Futebol pra puta? Tem futebol para todos os gostos. Tem o futebol sul-americano, futebol europeu, tem vídeo falando do futebol europeu, futebol de seleções, enfim, não falta conteúdo. Então, curta, se inscreva, porque, né, toda vez que a gente postar um vídeo vai chegar uma notificaçãozinha lá no seu celular, no seu computador, e você não perderá um conteúdo do R-City.